O caminho da liberdade não começa no mundo exterior, mas sim dentro de nós. No silêncio da consciência, no espaço íntimo onde nos perguntamos o que realmente importa. E tantas vezes passamos a vida inteira correndo atrás de coisas que não precisamos, esquecendo que a verdadeira liberdade está em reconhecer o que é essencial. E quando paramos para observar, percebemos que quase tudo o que acreditamos ser urgente ou indispensável não passa de peso que nos prende, de correntes invisíveis que nos impedem de viver com leveza. E a vida vai nos mostrando, em pequenas doses de lucidez, que a liberdade não está em acumular, mas em soltar, não está em conquistar, mas em compreender, não está em controlar, mas em aprender a fluir. E cada vez que nos agarramos ao desnecessário, nos distanciamos de nós mesmos, daquilo que é simples, daquilo que nos liberta. O caminho da liberdade é árduo, porque ele exige coragem. E coragem não no sentido de grandes atos heróicos, mas no sentido de olhar para dentro e reconhecer que muitas vezes fomos moldados a viver para fora, para agradar, para provar algo a alguém, para sustentar padrões que não nasceram em nós, mas foram impostos pelo olhar da sociedade, pelo desejo de aprovação, pelo medo da rejeição, e assim passamos anos construindo muros, adquirindo coisas, acumulando metas que não têm nada a ver com nossa alma. E então chega um momento em que o vazio se revela, porque percebemos que tínhamos tudo, mas não tínhamos paz, que conquistamos tantas coisas, mas não conquistamos a nós mesmos. E é nesse ponto que a vida nos chama para o essencial, para retornar ao simples, para lembrar que a liberdade não é uma conquista futura, mas uma escolha presente. Ser livre não é ter tudo, mas sim não ser escravo de nada, não é possuir infinitas opções, mas sim ser capaz de dizer não àquilo que não corresponde ao nosso coração. E o essencial sempre se mostra no silêncio, no olhar para a natureza, no gesto pequeno e verdadeiro, no respirar profundo que não precisa de testemunha. E nesse espaço entendemos que liberdade é sinônimo de autenticidade. E autenticidade não é viver sem regras, mas viver de acordo com a voz interior que nos guia, aquela que muitas vezes tentamos calar com barulho, com distrações, com correria, mas que insiste em sussurrar quando tudo ao redor silencia. O caminho da liberdade é o caminho do essencial, e o essencial não pode ser comprado, não pode ser medido, não pode ser exibido, porque ele está nas experiências mais simples, no pôr do sol que ninguém aplaude, no sorriso que nasce espontâneo, na paz que sentimos ao acordar e perceber que não precisamos correr atrás de nada naquele instante. Apenas existir já basta. E o problema é que esquecemos de que existir é suficiente, porque fomos ensinados a acreditar que só teremos valor quando produzirmos, quando mostrarmos resultados, quando provarmos que merecemos estar aqui, e isso nos aprisiona numa corrida sem fim, numa busca incessante que nos afasta da vida real. Mas quando começamos a soltar, quando deixamos cair o excesso, quando ousamos dizer que já é suficiente, um alívio invade a alma e descobrimos que liberdade não é ter mais, é precisar de menos. E nesse caminho, aprendemos que liberdade também é disciplina. Não a disciplina rígida e punitiva, mas a disciplina consciente de escolher o que importa, de simplificar escolhas, de não nos perdermos em desejos passageiros. E isso nos mostra que ser livre é viver com propósito. Porque a liberdade sem propósito é apenas vazio, mas a liberdade consciente se transforma em caminho, em direção, em força interior. E cada passo dado nessa direção é uma libertação de algo que nos pesava, uma liberação de expectativas alheias, uma reconexão com quem realmente somos. E cada vez que nos aproximamos do essencial, a vida se torna mais leve, porque já não carregamos mais fardos desnecessários, já não tentamos mais sustentar máscaras, já não precisamos mais correr atrás do que não é nosso. O caminho da liberdade é simples, mas não é fácil, porque exige que digamos não a tudo que nos rouba tempo, energia e alma. Exige que nos afastemos do excesso, que enfrentemos o desconforto do vazio inicial, que surge quando largamos aquilo que não precisamos, porque no começo pode parecer que estamos perdendo, mas na verdade estamos nos reencontrando.
E pouco a pouco entendemos que não precisamos de muito para viver. Precisamos apenas do necessário. E o necessário quase sempre é invisível aos olhos, porque o necessário não é o acúmulo, mas o sentido. Não é a abundância material, mas a abundância de significado. O caminho da liberdade é também o caminho da consciência, porque à medida que despertamos para o que é essencial, percebemos que muitas das correntes que acreditávamos externas estavam na verdade dentro de nós, moldadas por pensamentos repetidos, crenças herdadas, padrões enraizados, e quando começamos a questionar, descobrimos que grande parte do que nos aprisionava era apenas uma ilusão criada pelo medo. E a liberdade nasce quando ousamos atravessar esse medo, quando entendemos que ele não é um muro intransponível, mas apenas uma sombra que se dissipa à medida que caminhamos em direção à luz da verdade interior. E cada vez que escolhemos ser fiéis ao que sentimos de verdade, mais perto do essencial nós chegamos, mais livres nos tornamos e menos precisamos do que antes parecia indispensável. E nesse processo, começamos a enxergar o valor da simplicidade, porque é na simplicidade que a alma respira, é no espaço limpo, na vida leve, que conseguimos ouvir com clareza o chamado daquilo que realmente importa e percebemos que a liberdade não está em viver sem limites, mas em escolher os limites certos, aqueles que protegem nossa paz, que preservam nossa energia, que guardam o nosso tempo, porque o tempo é o bem mais precioso que temos, e desperdiçá-lo em coisas sem sentido é uma das maiores prisões modernas. E quando decidimos dedicar nosso tempo ao que nos nutre, ao que nos fortalece, ao que nos aproxima da nossa essência, o caminho da liberdade se abre diante de nós. Mas para trilhar esse caminho, é preciso aceitar a solidão em alguns momentos, porque ser livre também significa estar disposto a não seguir a multidão, significa escolher a estrada menos percorrida, significa abrir mão de certas expectativas que os outros colocam sobre nós, e essa coragem de ser diferente é, por si só, um ato de libertação, porque a verdadeira prisão está no medo de desapontar, no medo de não se encaixar. E a liberdade floresce quando entendemos que não precisamos caber em moldes, não precisamos nos reduzir para agradar, não precisamos viver uma vida emprestada. E nesse instante, quando aceitamos ser quem somos, ainda que não sejamos compreendidos por todos, a alma encontra o espaço para respirar em sua plenitude. E enquanto caminhamos por essa estrada, notamos que o essencial não está no que carregamos, mas no que deixamos para trás. Não está nas conquistas externas, mas no encontro com o que pulsa dentro. E esse encontro se dá nos momentos simples, no silêncio do amanhecer, no sopro do vento que toca o rosto, no olhar sincero de alguém que nos ama sem máscaras. E quanto mais nos entregamos a esses instantes, mais percebemos que a liberdade é sempre agora, que não há necessidade de esperar uma condição perfeita, porque a liberdade não depende de circunstâncias, depende de consciência, e a consciência está sempre disponível para quem decide se abrir a ela. O caminho da liberdade, no entanto, exige prática, porque a mente está acostumada ao excesso, ao barulho, às distrações, e é preciso retornar, vez após vez, ao essencial. É preciso lembrar, todos os dias, que não somos o que possuímos, que não somos o que os outros pensam de nós, que não somos as vozes externas que nos pressionam. Somos algo muito maior, algo que não se pode medir nem definir. E quando experimentamos essa sensação de ser além do que é visível, um espaço de calma se abre. E dentro desse espaço não há correntes, não há obrigações impostas, apenas a vastidão do ser, apenas a plenitude de existir. E nesse espaço, a vida deixa de ser um peso e se torna um fluxo, porque entendemos que não precisamos controlar tudo, que não precisamos segurar o rio com as mãos, que a verdadeira liberdade é aprender a fluir com as águas, confiando que cada curva traz um aprendizado, que cada queda revela uma nova força, que cada instante é parte de um movimento maior. E essa confiança é libertadora, porque nos retira da prisão da ansiedade, nos liberta da tirania do futuro e nos coloca no presente, que é o único lugar onde a vida realmente acontece. E aqui, no agora,
descobrimos que já temos tudo, que já somos tudo, que nada falta. E se a liberdade é o encontro com o essencial é sempre simples. Porque a vida não exige tanto quanto pensamos, a natureza não exige títulos, cargos, conquistas, ela apenas é, floresce, cresce, flui. E nós, quando nos alinhamos a esse ritmo natural, encontramos a paz que tanto buscamos e percebemos que a liberdade está no desapego, está no não precisar, está na escolha consciente de viver apenas com o necessário. E o necessário é sempre suficiente, porque o necessário é o que alimenta a alma, o que dá sentido ao dia, o que preenche o coração sem sobrecarregar a mente. O caminho da liberdade é, portanto, um retorno à nossa essência, um retorno ao que é simples, um retorno ao que realmente importa. E cada passo dado nesse caminho é um convite a viver de maneira mais leve, mais presente, mais verdadeira. E mesmo que o mundo ao redor insista em vender pressa, acúmulo e distração, podemos escolher outra rota, podemos escolher respirar fundo, podemos escolher desacelerar, podemos escolher nos reconectar ao silêncio, porque é nesse silêncio que mora a liberdade, é nesse silêncio que encontramos a clareza, é nesse silêncio que descobrimos que não precisamos de muito para viver, precisamos apenas ser. Eu quero te convidar a continuar esse caminho comigo, mergulhando ainda mais fundo através dos meus e-books, onde compartilho reflexões práticas e existenciais que podem guiar você na construção de uma vida mais simples, poderosa e alinhada ao que realmente importa. Os links estão na descrição para que você possa ter acesso e levar essa jornada para além da tela. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Ative as notificações e venha caminhar comigo nesse espaço de silêncio, filosofia e transformação, porque juntos podemos lembrar a cada dia que a liberdade não está no excesso, mas no essencial, não está fora, mas dentro de nós.